Você sabia que a maioria das pessoas vive com a mente no piloto automático? Essa foi uma das grandes conclusões de Napoleon Hill após décadas estudando pessoas bem-sucedidas. Ele percebeu que o maior obstáculo entre uma vida comum e uma vida extraordinária não era a falta de talento, nem de oportunidade, mas a ausência de domínio mental. E o mais impressionante é que Hill chegou a essas conclusões muito antes da ciência moderna falar em neuroplasticidade, foco ou reprogramação mental. Ele entendia, de forma intuitiva e prática, como a mente humana funciona. Hill comparava a mente a um jardim. Se você não cultiva conscientemente o que deseja, o crescimento acontece mesmo assim, só que de forma desordenada. Pensamentos aleatórios, medos, dúvidas e distrações passam a ocupar o espaço que deveria ser usado para propósito, clareza e direção. Ele observou que poucas pessoas desenvolvem um propósito definido para a própria vida. A maioria acorda, reage ao dia, responde ao mundo e repete o mesmo ciclo, ano após ano, esperando resultados diferentes. E quando olhamos para o mundo atual, essa realidade se torna ainda mais evidente. Vivemos cercados de estímulos, notificações, informações fragmentadas e demandas constantes. A mente raramente tem silêncio, e uma mente sem silêncio dificilmente tem direção. Hill já alertava para isso quando falava da fragmentação mental. Para ele, uma mente dispersa não falha por falta de capacidade, mas por falta de comando. Por isso, o primeiro passo do método que ele defendia não era ação externa, mas organização interna. Ele chamava isso de reunião mental matinal, um período reservado, logo no início do dia, para alinhar pensamentos, emoções e objetivos antes de se conectar com o mundo. A ideia era simples, mas profunda. Quem começa o dia sendo dirigido pelo mundo, passa o resto do dia reagindo. Quem começa o dia dirigindo a própria mente, passa o dia escolhendo. Hill também falava sobre algo ainda mais poderoso, a transmutação mental. A capacidade de transformar qualquer carga emocional, inclusive frustração, medo ou raiva, em energia criativa e produtiva. Para ele, emoções não eram inimigas, mas combustível, desde que fossem direcionadas conscientemente. Nada disso era místico, era método. Primeiro, identificar o padrão mental dominante. Depois, substituir conscientemente pensamentos limitantes por pensamentos alinhados ao objetivo. E, por fim, repetir esse novo padrão com envolvimento emocional até que ele se tornasse natural. Hill entendia que a mente aprende por repetição e emoção. Não basta pensar algo uma vez, é a constância que cria identidade, e identidade gera comportamento, e comportamento gera resultado. O mais interessante é que hoje a ciência confirma muito do que ele observou na prática. Padrões mentais não mudam por acaso. Eles mudam por decisão repetida. Se Hill estivesse vivo hoje, provavelmente diria que seu método nunca foi tão necessário. Vivemos na era da tecnologia externa avançada, mas da tecnologia interna negligenciada. Pessoas com acesso a tudo, mas domínio de si mesmas cada vez menor. Talvez por isso ele defendesse tanto o início do dia como um momento sagrado. Antes de mensagens, antes de notícias, antes do mundo. Um espaço para definir quem você será, como pensará e como responderá às circunstâncias. Porque no final, a maior lição do trabalho de Hill não é sobre dinheiro, sucesso ou status. É sobre soberania mental, sobre não viver à mercê de impulsos, distrações e padrões inconscientes. A verdadeira revolução não acontece fora, ela acontece dentro. E como o próprio Hill dizia, de forma simples e definitiva, o que a mente é capaz de conceber e sustentar como verdade, ela é capaz de realizar. Hoje, mais do que nunca, essa não é apenas uma frase inspiradora. É um chamado à responsabilidade mental. É exatamente a partir dessa compreensão que nasce o sistema Valente. Um sistema criado para tirar a mente do piloto automático e devolver o comando a quem sempre deveria tê-lo, você. O sistema Valente não é sobre motivação momentânea. É sobre estrutura mental, disciplina consciente e ação alinhada. É sobre organizar o pensamento, fortalecer o corpo, alinhar o espírito, assumir responsabilidade financeira e elevar as relações.
Aqui, nada é aleatório. Cada hábito tem propósito. Cada decisão tem direção. Cada ação constrói identidade. O sistema valente existe para quem decidiu não viver reagindo ao mundo, mas criando a própria trajetória com clareza, constância e consciência. Porque quando a mente assume o comando, a vida responde. Se este conteúdo fez sentido para você, não deixe isso terminar aqui. Siga o canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a mente, trazem clareza e ajudam você a sair do piloto automático. E curta este conteúdo porque isso nos mostra que essa mensagem precisa continuar chegando a mais pessoas. Seja valente!